Você tem pedido a Deus um sinal. Você tem sentido um vazio. E hoje eu preciso te dizer que você é o sinal e que Deus está esperando você. Você já nasceu rico. E Deus, ele está o tempo todo fazendo com que você se reconheça filho e herdeiro de Deus. E hoje eu vou te explicar o porquê que às vezes você se sente desconectado da sua alma. Você sente um vazio inexplicável. E te ensinar a chamar de depressão, a achar que é ansiedade. E você às vezes desconta isso em algum vício. E hoje eu vou te mostrar como que você vai desbloquear, acessar a sua real identidade, prosperar na sua vida em todas as áreas, porque é isso que Deus quer para você. Você vai começar a entender o que está acontecendo com você e isso vai ser muito bom para que você continue evoluindo, para que você continue crescendo e que você realize todos os seus sonhos, porque é isso que Deus quer para sua vida, tá? No início, você era uma luzinha. Você é um espírito dentro de um corpo. Você é esse espírito. E até hoje você continua sendo esse espírito. Mas o que aconteceu ao longo da vida? Eu vou pegar aqui a linha de vida inteira para que você possa compreender. Eu vou misturar aqui ciência, espiritualidade, epigenética, metafísica, mas eu vou explicar de um jeito bem grosseiro, vou tentar ser mais didática possível para que fique claro, para que qualquer pessoa possa compreender, tá? Então, no início você era aqui, nasceu limpo. É como se você fosse um copo de água limpo. Aqui você não tem bloqueio, aqui você não tem medo, aqui não tem escassez, aqui você nasceu rico. Esse daqui é o seu ouro e ele tá dentro de você e ele continua dentro de você. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo? Você nasce, aí seus pais cuidam de você. Aí tá aqui, seu pai, sua mãe. Seu pai e sua mãe, ele já tem as limitações deles, né? Ele já tem medo, já tem trauma, já tem bloqueio, já tem escassez, já vem um monte de coisas programadas aqui na mente deles. E aí, eles projetam isso em você, desde o momento em que você nasce. Então, o medo que o papai ou a mamãe sente, ele passa para você. E eu vou te dar um exemplo como. Você pequeno não tem medo de nada. E aí você ali vai, pega e enfia o dedo na tomada, porque você não tem noção que vai levar a choque. Aí a mamãe grita, não, não faz isso. E às vezes ela não te explicou o porquê de não fazer aquilo. E esse é um dos nãos. Ao longo da vida, quantos nãos a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, e isso vai bloqueando a nossa mente. A gente vai crescendo com isso. Aí quando isso aqui é do 0 a 7 anos. Tudo que você escuta no ambiente que foi a casa do seu pai e da sua mãe se torna uma verdade absoluta no seu cérebro. Então vamos supor que isso para famílias que teve pai e mãe. E quando só a mãe criou o filho ou a mãe abandonou, aí a história ainda é pior. Mas aqui a gente está partindo do princípio que existia o papai e a mamãe. Então, de 0 a 7 anos, se os seus pais brigavam para pagar uma conta, reclamava que não tinha dinheiro, e aí você lá, de 0 a 7 anos, vendo tudo aquilo, então você associa que para ter dinheiro é preciso sofrer, que para ter dinheiro é relacionado à briga, que para ter dinheiro é necessário a dor, a sofrimento. Então, tudo isso vai entrando na cabecinha da criança de 0 a 7 anos. Se os pais brigam, isso se torna normal para essa criança. Se não tem o dinheiro, também vira uma verdade absoluta, se torna normal para a criança. E tudo que acontecer, de bom ou de ruim, você vai se moldando aquele meio. Depois dos 7, a partir dos 12 anos aqui, ó. A partir dos 12 anos, vamos supor que você começa a ir para a igreja com a sua mãe. Aí o pastor. Aqui é a igreja, tá, gente? Aqui é uma cruz. Vou até escrever aqui igreja.
Aqui é a igreja. Aí o seu pastor vai colocar também dentro da sua cabeça as crenças daquela igreja. Então, vamos supor, se aquela igreja não pode usar boné, não, as mulheres não podem, igual a igreja do sétimo dia, né? A adventista do sétimo dia, que tem que usar lenço. Então, toda crença que foi imposta, se as mulheres usam lenço, homens não podem usar boné, a roupa, a mulher só pode usar vestido, saia longa, não pode usar calça, homens não podem usar certo tipo de roupa. Tudo que for imposto dentro da igreja é o que nós chamamos de crenças. O que é crença? Crença é aquilo que você acredita, é aquilo que se torna uma verdade dentro da sua mente. Então, do 0 a 7 anos, tinha as crenças dos seus pais. A partir dos 12 anos, mais ou menos, começou a crença da igreja, da sociedade. Vamos supor, tem cidade que é proibido cafeína, mas já tem cidade que é autorizado, que é normal. Então, assim, a cada estado, a cada igreja, cada uma tem as suas crenças que são impostas para aquela sociedade, para aquele grupo, para aquela igreja, para aquela religião, né? Então, e tudo isso vai moldando quem você se torna. Aí, vamos supor que com 17 anos, você começa a namorar. E aí, o que vai acontecer? O seu inconsciente é a parte do cérebro que representa 95% das nossas reações, das nossas respostas. E 5% apenas são as decisões que você toma conscientemente. Então, esses 95% tem tudo a ver desde quando você nasceu até a sua vida toda. Ela vai ficando armazenada no seu inconsciente, não parte do seu cérebro. É como se fosse assim. Aqui é o mar, aí aqui é um iceberg, né? E aí a parte aqui do gelo que representa, que é o iceberg, esse aqui é como se fosse o seu inconsciente. E somente essa pontinha que fica aqui de fora é o consciente. Então, todas as decisões que você toma, você tá achando que tá tomando com consciência, mas não, são decisões que o seu cérebro, que o seu inconsciente, que aquela parte que você ainda não trouxe para a realidade, não trouxe para a racionalidade, é o que acontece. Então, vamos supor, você tá com 17 anos, muito provavelmente você vai se relacionar com alguém que vai cobrir aquele vazio e que vai cobrir aquela dor que você sente da sua infância. Então, vamos supor, se você teve um pai ausente, muito provavelmente você vai arrumar um namorado, um marido que seja ausente. Se o seu pai era nervoso, batia na sua mãe, então muito provavelmente você vai arrumar um parceiro que vai fazer com que essa ferida ela seja ativada. É o que a gente chama de gatilho, dispara um gatilho, ou seja, é uma parte que está lá no seu cérebro, você não sabe, aí você vem aqui e começa a se relacionar com alguém que vai fazer repetir aquela ferida. Então, o que acontece? Toda lição que não for aprendida, ela vai ser repetida. E é por isso que às vezes você vai se relacionar com 5 parceiros diferentes e você vai repetir a mesma situação. É uma precisão quase que cirúrgica do seu cérebro de procurar mais do mesmo, porque para ele é confortável. É o que a gente chama de zona de conforto. Zona de conforto pode ser até um recipiente de lixo, porque você se acostuma com aquele cheiro, com aquele mau cheiro, você se acostuma com aquilo que é ruim. É estranho isso, mas é realidade. Então, o seu cérebro vai buscar mais daquilo, e igual eu te falei, com uma precisão quase que cirúrgica. Matematicamente falando, seria quase que impossível você arrumar 5 parceiros ruins e ter que separar. E isso explica o porquê de vários divórcios. É um padrão que vem se repetindo. Às vezes, seu pai e sua mãe se separou, aí você
também se separa, arruma vários parceiros e sempre vai tentando e nunca vai dar certo. Porque existe um padrão dentro de você. E esse padrão, ele é um sistema dentro do seu cérebro, igual eu te falei, que vai ficar buscando coisas parecidas ou vai ficar buscando situações parecidas que vão disparar aquela dor em você até que você tome consciência e aí você se torne observador daquela situação e um dia você chegue a questionar por que isso está acontecendo. E aí é quando começa um processo de cura e de libertação. Por que de cura e libertação? Cura da sua criança interior ferida, da sua criança que presenciou toda essa situação que não foi boa e veio se repetindo na sua vida. E libertação porque as suas próprias ações, elas se tornam correntes para a sua vida. Então, toda ação ruim, toda decisão ruim, ela vai amarrando você. E é por isso que chega ao ponto de você falar, poxa, eu tento de tudo, nada dá certo. Eu troco de parceiro, nada dá certo. Eu troco de emprego, nada dá certo. Eu oro, não dá certo. Eu vou para a igreja, não dá certo, porque não adianta. Não é a igreja que vai te salvar. Não existe um Deus que vai descer e vai te salvar. Existe você que vai te salvar. Você que vai pegar a sua criança, vai abraçar ela, vai acolher. E aquele acolhimento que você não teve do seu pai, da sua mãe, você vai fazer isso com você mesmo. Então você vai se colocar como prioridade. Você vai se tornar observadora da situação, aí você vai olhar, opa, isso aqui eu já passei. Então você não permita que aconteça novamente. Todas as vezes que ela for se repetir, você olha e fala, não, eu já passei por isso aqui. Então, enquanto você não mudar o seu estado interno, a sua mentalidade, não adianta. As histórias vão ficar se repetindo. Ela só troca de roupa, mas ela continua se repetindo. Você troca de parceiro, mas vive a mesma situação. Você troca de emprego, mas continua a mesma situação. E enquanto você não fizer esse autoconhecimento profundo, enquanto você não entender o que está acontecendo dentro de você, e enquanto você culpar o externo, você não vai conseguir resolver. Porque tem gente que culpa o pai e a mãe. E você tem que reconhecer a importância deles, porque o pai e a mãe é justamente o masculino e o feminino que tornou você. Então, são duas partes de você que é importantíssima. Então, você tem que honrar pai e mãe. E as pessoas pensam assim, que honrar pai e mãe é conviver com eles. Mas não, é sair do ambiente deles, é um ato de sobrevivência, é um ato de amor próprio. Então, honrar eles é resolver a situação que eles não conseguiram resolver na própria vida deles, você vai resolver na sua. Porque é isso que o seu pai e a sua mãe querem. Eles querem que você dê certo. Mas muitas vezes eles não sabem colocar isso em palavras, porque eles também sofreram. Então você entende que seus pais, eles fizeram o melhor que podiam, na consciência que eles tinham e com as ferramentas que eles tinham, que eram muito menos do que os que a gente tem hoje. A gente tem muito acesso à informação, antigamente nossos pais não tinham. As mulheres andavam muito, para ir para a igreja era 1, 2 horas de caminhada. Tudo era muito difícil. Eles andavam a pé, eles moravam em roça, não tinham emprego, o homem que trabalhava, a mulher ficava 100% na mão do homem, à mercê do homem. Tinha homens que iam embora de casa, arrumavam outras mulheres, voltavam depois de anos e as mulheres aceitavam, porque elas não tinham voz, elas tinham medo de viver sozinha, elas não tinham condições, pelo menos elas achavam que não tinha, né? Porque elas não tinham conhecimento possível para poder conseguir mudar de vida. Mas hoje nós temos acesso à informação, nós temos essa internet aqui que é um alcance, é uma ferramenta poderosa de crescimento, só que às vezes a gente usa para ficar adquirindo dopamina barata, né? Fica passando vídeo, olhando a vida do outro, se comparando com o outro, fica olhando a vida das pessoas na rede social e achando que a dela é boa e que a sua não tá.
E isso vai só sujando o seu coração. Isso só vai fazendo você se sentir inferior